Às segundas-feiras com a gente aqui, o psicólogo Alexandre Brito. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Leandro. Hoje o Alexandre vai abordar um tema aqui, isso aí vai ser interessante para os pais que estão nos escutando, que é a síndrome do ninho vazio. 3 dicas para saber lidar com ela. Primeiro de tudo, explica que história é essa de síndrome do ninho vazio antes de dar essas dicas, Alexandre. Com certeza, Leandro, até porque essa síndrome ela é muito comum para pais e mães que veem os filhos saindo de casa, né? Seja por vários motivos, seja o filho saiu de casa por causa de algum casamento, seja o filho saindo provisoriamente de casa para estudar em uma outra região, outro estado, fazendo um intercâmbio, né? Ou como a gente falou, de forma definitiva. E aí, diante dessa saída de casa dos filhos, os pais lidam com uma experiência da perda, né? Os filhos têm, de alguma forma, aí, algum destaque, né? Mas essa sensação de destaque dos filhos, ela é ambivalente. Você sente ela como boa e ruim ao mesmo tempo. É capaz de você sentir tristeza e alegria simultaneamente nessa experiência. É bom por um lado porque o pai percebe ali um sucesso, uma nova visada, uma nova jornada de vida para os seus filhos, é um sucesso na sua educação, ao mesmo tempo que é ruim, pois tem um sentimento de perda, Leandro. Bom, Alexandre, então vamos lá. Você separou aí 3 dicas para saber lidar com essa... Quando o ninho fica vazio, né? Quando o filho vai embora, né? Ou os filhos, né? Como saber lidar com isso, então? Bom, em primeiro lugar, os pais são acostumados com essa convivência, com essa dependência que os filhos têm desde os primeiros anos de idade. Afinal, né, Leandro, nossos pais nos veem sempre como crianças, adolescentes, nunca a gente vê só com a idade atual, só como adultos. Eles acabam enxergando o seu filho como se fosse um acúmulo de idades, veem o filho com todas as experiências. É comum um filho adulto reclamar dos pais que estão tratando ele como criança. Então, muitas vezes essa dependência começa a se inverter, essa dependência afetiva. São os pais que começam a sentir em relação aos filhos, pois se dedicam, às vezes, integralmente a ser papai e mamãe. Então, a primeira dica é justamente lidar com essa dependência, saber lidar com essa separação, saber lidar com a sua própria independência e liberdade, porque aí, diante da liberdade, você vai conseguir cuidar um pouco mais de si. E essa é a segunda dica. A primeira é lidar com essa dependência e a segunda é justamente com a capacidade de investir em si mesmos. Então, os pais começam ali a retomar projetos, né? Aquele projeto que talvez tenha ficado procrastinado por causa da paternidade, da maternidade. Então, cuidar de si, procurar novos espaços, novas atividades, enfim. E se cuidar, Leandro, não é egoísmo, viu? O cuidado de si não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele é positivo e dá até um exemplo bacana para os filhos. Os filhos se sentem bem quando veem os pais também se cuidando. E a terceira dica é justamente lidar com a experiência do luto dessa perda, dessa vida que não volta mais, dessa rotina que não vai ser mais como antes, talvez. Esse luto é fundamental, cada um tem o seu tempo para lidar com ele, mas esse luto pode ser também da dificuldade em lidar com o crescimento do filho ou de si mesmo. Então, é importante que os pais saibam lidar com isso, porque muitas vezes eles se tornam mesmo desamparados com essa perda que eles experienciam quando os filhos saem de casa. Agora, você disse aí, né, Alexandre, como proceder assim, mais ou menos quando o ninho já está vazio, né? Como ir antes de acontecer, né? Como ir moldando essa relação também, para que não haja o sentimento da perda quando isso aconteça, mas o sentimento até de deixar o filho livre para voar. Como já ir moldando isso desde cedo? Olha, Leandro, essa pergunta é excelente porque depende também do sentido que está envolvido na saída de casa. Então, é muito importante que tanto os pais quanto os filhos conversem, dialoguem, um acompanhe o projeto do outro, que o pai possa acompanhar essa evolução do filho, que o filho deixe que também o pai, até certo ponto, né, acompanhe o seu projeto, a sua nova empreitada, as suas decisões. É claro que não precisa participar de tudo, todo mundo tem ali a sua privacidade, isso é muito importante, por isso que às vezes alguns pais não sabem lidar com essa separação, mas papai e mamãe estão ouvindo a gente, respeita esse espaço do seu filho, talvez adolescente, que está estudando em outro lugar, ou do seu filho adulto que está saindo de casa. Então, criação de sentido, Leandro,
produzir um sentido que seja saudável para ambos. Não que seja sair de casa porque eu não suporto mais vocês, porque vocês ficam no meu pé, porque não dá mais, mas crie um novo sentido, um sentido que seja saudável e que faça bem para ambos, né? Que eles possam reinventar o laço de pais e filhos e assim poder lidar melhor com essa saída de casa sem que seja traumático para nenhuma das partes. Até porque quando os seus filhos saírem de casa, eles não vão deixar de ser seus filhos e os filhos não vão deixar de ter os pais. Mas reinventar esse modo de ser pais e filhos. Tá certo, Alexandre, bom se preparando, porque realmente, independente do motivo, em algum momento isso, a tendência natural da vida, né, que isso acaba acontecendo, né, ou você sair para trabalhar fora, ou constituir sua própria família, né, então, são etapas naturais da vida. Muito bacana aí o seu tema hoje. Fica a dica então, ficam as dicas, né, para saber lidar aí com a famosa síndrome do ninho vazio. Alexandre, quais os contatos também que o pessoal pode buscar aí o seu atendimento, conversar mais, bater um papo com você também? Olha, o meu telefone WhatsApp é 999431968, 999431968 e também pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, Alexandre_Brito, ou no YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana. Tá certo, Alexandre. Muito obrigado. A gente se fala semana que vem. Até mais, Leandro. Tchau, tchau.